motivação. E voltamos para a segunda parte. Se tu perdeu a primeira parte, volta lá assistir a parte onde a Cassandra conta um pouco mais sobre o abuso e da parte que a gente encerrou quando ela fugiu de casa com o bebê. Então volta lá assistir, confere. Mas já se inscreve aqui no canal do YouTube, Tamaris Liesenfeld, ou TV Galega Oficial, caso você não consiga assistir pelo canal 520 no dia do inédito. Então, Sandra fugiu, foi lá pra Indaial, na casa dos padrinhos, e daí ali a Sandra já conseguiu, os padrinhos conseguiram a guarda, né? A minha madrinha já conseguiu a guarda naquele dia, devido, né, à situação. Ela já foi atrás, então, assim, ela me ajudou muito até então. E ali na casa dos meus padrinhos, eu já comecei a me sentir um pouco mais segura, né? E como eu não tive mais contato com a minha mãe até então, aí ali foi onde que eu realmente comecei. O meu único motivo era sempre pensar na menina, né? Proteger, né? Isso. Aí eu conheci um rapaz ali na época que era muito amigo deles e tal, que é o pai dos meus filhos hoje. Não tô com ele até hoje, né? Mas Sim. foi meu primeiro casamento. E daí um dia esse rapaz chegou e falou assim pra mim, tu vê, na época eu já tava, né, ali 12 para 13 anos e ele tinha 26, se eu não me engano, 26, 27. Daí ele falou assim, por que tu não vem morar comigo? Ele assim, se tu namorar comigo, ele assim, tu vem morar comigo, ele assim, eu te dou condições pra te criar tua filha e tal. E daí ele falou, tipo, uma palavra que pra mim realmente, né, cuidar da minha filha. E daí eu falei com a minha madrinha e tal, daí como ela já sabia tudo que tinha acontecido, aí ela me explicou, eu digo assim, essa mulher assim, ela foi incrível. Tua madrinha. Porque ela me chamou no quarto e ela me explicou como que era a vida de um casal. O que iria acontecer se eu fosse morar com ele. Mas ela me explicou assim tudo muito explicado. Ela foi madrinha, né? Porque a madrinha é uma segunda mãe, né? Ela foi, tá? Eu digo assim, a minha madrinha Neiva foi uma segunda mãe mesmo, né? Dela, tipo, foi a primeira pessoa na vida que chegou e sentou comigo e, ó, tu quer namorar com ele, se tu for morar com ele vai acontecer isso, isso e isso. Isso vai refletir nisso, nisso, nisso. É isso que tu queres? E daí eu disse pra ela assim, mas, Dinha, eu tenho a menina e eu quero dar uma vida boa pra ela. Daí ela disse, eu vou conversar com ele. Ela assim, eu e o Valdemiro vamos conversar com ele. Ai, cara, ela foi uma mãezona, né? Foi. Ela assim, a gente, pra ver se ele realmente está disposto a assumir isso. E daí ela fez, né, chamou a gente, ela me chamou junto e tal. Até então meu padrinho já tinha falado com ele. E falou para nós dois na mesa da cozinha o que seria dali para frente. Daí, tipo, ela puxou nas orelhas dele como se eu fosse filha mesmo, sabe? Ela assim, olha, tu estás pegando a Sandra, ela passou por isso, né? Ela assim, ela já vem de uma situação bem delicada. Então, assim, eu não quero que tu faça ela sofrer, eu quero que tu dê tudo para ela o que tu prometer. E pra menina, né? E daí ele falou assim, não, ele sim, eu vou ter paciência. Ele sim, eu vou esperar o tempo dela. Meu Deus. Eu digo assim, eu não fui a melhor mulher do mundo pra ele, porque eu era uma criança, na época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, mas ele foi um grande homem, sabe? Então, assim, nesse ponto eu sou muito grata a Deus por ter colocado ele na minha vida. E daí eu fui morar com ele. Mas pra te ter uma noção, a nossa relação íntima demorou meses. Ele não me tocava nem nada, tipo, tava me criando. E daí tá, a menina, tipo assim, quando eu fui morar com ele, ele foi, comprou roupa nova pra menina, comprou calçado, né? E ele foi um paizão pra ela. Um paizão mesmo, mas assim, eu tinha tanto trauma do que eu tinha passado que eu não deixava ninguém ficar com ela. Eu morria de medo que qualquer um fosse fazer alguma coisa pra ela. Tanto é que um dia ele foi trocar ela, eu tinha pegado um emprego de babá. E daí ele buscou ela na creche e tal. Quando eu cheguei, ele tava trocando ela. E quando eu vi ele trocando ela, assim, pra mim aquilo foi assustador. Olha, quando a gente tem um trauma, é difícil até explicar a sensação que tu sente. Mas eu só vi ele com as perninhas dela pra cima, assim, limpando, normal, um pai, né? Limpando. Sim. Aquilo me deu um ruim tão grande que eu só cheguei assim no quarto e eu empurrei ele. Eu não sei com que força eu tive, só sei que ele caiu.
Eu empurrei ele e daí eu disse pra ele assim, tu nunca mais toca na minha filha. E daí eu já peguei ela no colo, já comecei a chorar, e daí ele ficou assim, tu tá louca? Ele assim, eu tava limpando ela. Aí, assim, mas na minha cabeça, assim, eu não queria saber, eu peguei ela, fui pro banheiro e dei banho, e na minha cabeça ia acontecer o mesmo, sabe? E depois aí a gente conversou e ele foi me respeitando passar esse tempo. Sim. Aí, com... Que ao mesmo tempo que era muito difícil pra ti, né, ter aquela imagem de proteção de mãe, né, que não acontecesse nada, porque era o padrasto também, né? Sim. E ao mesmo tempo pra ele também, assim, né, aquela paciência, aquilo que ele prometeu pra Todinha, né, vou dar o tempo dela, respeitando, existe o trauma. E ele sabendo exatamente pelo trauma que eu não estava fazendo, tipo assim, a minha ira naquela situação não foi uma coisa assim, tipo, né, de maldade, mas é que o meu sentimento tava ainda, né, com aquele trauma que eu tive, né? E daí, assim, o tempo foi passando, ele com muita calma foi contornando a situação. E a menina, assim, era um grude com ele que, meu Deus do céu, né? Ele não podia assumir que ela se desesperava, né? E a gente, depois aí veio o Jefferson, né? E é tão interessante que quando meu filho nasceu, o Jefferson, por ela não ter mamado, eu não ter amamentado ela, ela viu ele mamando, eu digo assim, é uma cena que hoje em dia eu me lembro, assim, eu acho tão bonito que ela, né, tinha quase 3 aninhos, 2 anos e 10 meses. E eu com ele no colo, assim, amamentando dela, ficou olhando assim, né, ela assim, por que ele tá ali? Daí eu disse, porque ele tá mamando? Ela assim, tem leite? Eu disse, tem. Ela assim, eu também quero. E ela mamou. E assim, só que daí ela queria mamar todo dia. Querida. Eu acho que assim, tipo, parecia que era uma falta que ela sentia, sabe? Ela queria mamar todo dia. E daí ela roubava o leite do irmão. Até hoje, já disse pra ela, tu roubou meu leite. E teve um dia que eu disse pra ela assim, Jaque, hoje não, a mãe tem que dar mamar pro neném, né? Uhum. E daí ela ficou ali, ela era bandidinha, ela ficou ali ao redor, eu com no ele bom sentido, colo. Né, gente? No bom sentido. Ela ficou ali, eu com ele no colo e ele com a mãozinha do lado, ela veio e deu uma mordida no dedinho dele. Pecadinho. Pecado. Então, assim, foi... Depois que eu fui pra casa dos meus padrinhos ali, que eu conheci o Pedro e tal, eu comecei a constituir uma família. E que nesse momento, tudo que aconteceu de ruim ali, naqueles, eu digo assim, que foram 5 anos, né? Eu procurei não absorver nada. Assim, eliminar... Virou a página. E recomeçar da forma que... Tudo o que me passaram de bom, que era a família que eu morava até os 8 anos e o que a minha madrinha tinha como estrutura familiar. E eu pensava na minha cabeça assim... eu vou ser a melhor mãe do mundo para eles. Tu teve quantos filhos com o Pedro? 2. 2. Então, assim, eu não fui a melhor mãe do mundo, mas eu fui a melhor mãe que eu podia ser. Então, assim, eu sempre fui muito amiga, conversava, brigava também, né? Tipo, dizia os não que precisava. Hoje em dia eu tenho minha neta, né, que a Jaque diz assim que ela não, assim, se conversar com ele, ela hoje, ela mesma diz, ela não saberia, né, lidar com a situação como eu consegui lidar. Também não sei, assim, eu não, às vezes a gente diz assim, eu tive uma maturidade que Deus me deu, porque eu em sã consciência hoje nem eu entendo, né. A tua filha nesse momento já estava no teu nome? Não. Aí, até então, ela sempre, tipo, eu não tinha registro, não tinha certidão de nascimento dela, não tinha vacina, não tinha nada, tá? Gente, nada. Só pela glória. Eu não podia, tá? Né? Aí, começou quando ela teve que ir pra creche, pra escola. Que daí era público, né? Aí eles me pediram o documento dela. E daí eu não tinha nada. E aí, como é que eu ia fazer, né? Aí eu fui no cartório ali de Indaial, expliquei a situação. Aí até me aconselharam dizer que ela tinha nascido em casa. Mas mesmo assim, tu tem que levar para um hospital, Sim. né? Não faz sentido, senão eles não fazem certidão de nascimento. Vai criar uma mentira em cima de outra mentira. Aí o rapaz do cartório me aconselhou a ir no conselho tutelar e na promotoria ali em Indaial. Uhum. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, eu contei a história e a Jaqueline tá comigo. E contei a história, o que tinha acontecido e que eu precisava de uma autorização deles para fazer uma certidão de nascimento para ela.
Daí eles queriam me tirar minha filha, porque ela achou uma história assim tão cabulosa, que ela falou assim, não, a gente vai ter que averiguar essa história, a promotora falou. Ela falou até a gente averiguar, assim, eu vou, né, foi conversar com outras pessoas, a menina vai ficar numa casa, como é que eles chamavam? Acolhedora. Orfanato, tipo... É, tipo isso, mas era uma casa de família, né, Sim. que fosse acolher ela até sair o resultado. Eu disse, não, ninguém vai tirar minha filha de mim. Aí eu entrei num desespero, comecei a chorar, daí a minha filha me agarrou, ela dizia, não, porque eu quero ficar com a minha mãe. E daí, assim, a promotora, até então, né, o pessoal dali ficaram tão comovidos com a história que eles deixaram eu ficar com ela. Até no dia da audiência. Daí ela falou assim, tu vai ter que trazer testemunhas. Era 4 testemunhas, né, do que aconteceu. E a gente vai fazer um DNA. Aí, assim, eu me senti até, tipo... estranha, parecia porque, que tu tava falando mentira. Sim, eu ainda não falei tava pra ela acreditando assim, em ti. eu disse, mas tu vai fazer um DNA meu e da minha filha pra mim provar que ela é minha mesmo? Daí ela assim, infelizmente eu vou, porque ela assim, não é cabível essa lei, história, né? Daí tá. Aí foi marcada a audiência, daí eu falei com o Luizinho, com a Bárbara, com a Marli e com a Maristela, né, que eram os filhos dele e a minha mãe. Aí a minha mãe não foi. Tua mãe não foi. Não foi. E os filhos do meu padrasto, eu tive o apoio dos filhos de sangue dele. Eles foram na audiência. Daí a Marli, ele abusou dessa filha dele também. Ela tem trauma até hoje. Nossa. Então ela contou tudo isso, né, lá na audiência. É o trauma que ela teve por tudo isso. E com a Maristela, ele tentou mexer também. Aí com a outra filha, a Cida, ele mexeu e ela também acabou tendo, né, uma criança e tal. Dele. E então, assim, às vezes hoje eu penso assim, e a mãe dessas meninas, né, como é que aceitavam isso, sabe? Tipo, é inacreditável tu ver assim, ó, eu era... A mãe estranha, das meninas, a tua mãe... Sim, mas, tipo, eu era estranha, filha dele. Mas tu saber, assim, ó, tipo, eu tenho um relacionamento com meu marido e ele mexeu com a minha filha e eu vou deixar por isso. Eu não sei se é porque eu fiquei com esse sentimento, assim, de sei lá, de vingança, de dizer assim, eu não quero isso. Não é de vingança, mas impotência. De justiça, né? Dizer assim, não, minha filha, tu não vai fazer isso. É minha e tua, né? Mas enfim, aí elas contaram todo o relato de cada uma delas. E o Luizinho, ele contou o relato dele, de que ele participou, de que ele sabia que eu não saía de casa, que, né, eu realmente era proibida, né, de ter acesso, que ele foi proibido de ir lá também. Quando te viu já com a barriga, né? Então, assim, com isso, eu ganhei ali a causa. Aí, e a tua mãe não foi? Não foi. Chegou a perguntar pra ela por que ela não foi? Anos depois. A gente ficou muitos anos sem se falar. Anos depois, assim. Até quando a gente se falou, um dia, daí ela até falou pra mim assim, Sandra, tu nunca vai me perdoar, né? Aí eu disse, vou. Eu disse, na verdade, eu já te perdoei, mãe. Eu disse a ela assim, mas tu não fala comigo direito. Eu disse, mãe, a única coisa que eu nunca consegui te entender foi o porquê que tu não foi no dia da audiência, que era o dia que eu mais precisava de ti novamente. Eu disse, tu não foi. Eu disse, tu era testemunha fundamental para mim naquele dia. E daí naquele dia ela falou assim, ela não foi porque ela ficou com medo dela ser presa. Ser cúmplice, né? Pelo fato de tudo que aconteceu, entendeu? E por eu ainda ser de menor nessa situação, né? Que eu fui atrás da justiça. Aí a gente ficou mais um tempo sem se falar, né? Ela na casa dela, eu na minha, porque... eu acabei tendo, assim, esse distanciamento emocional natural, tá? Eu acabava não sentindo saudade, vontade de ter muito contato e tal. De estar, né, com ela. Por eu ser filha única dela, às vezes eu não conseguia admitir, sabe? Pensar assim, poxa, mas por quê, sabe? Como é que, né? Hoje, a minha mãe já tem idade, né? E... eu perdoei ela, enfim, eu tenho que cuidar dela porque eu sou filha única, né, não tem muito o que fazer. E às vezes ela fala assim, que ela tem muito arrependimento do passado. Ela tem que se perdoar também, assim como tu se perdoa, ela tem que se perdoar, ela falou né? assim, ó, que se o tempo pudesse voltar, ela faria tudo diferente.
Até um dia ela conversou comigo, ela estava já doente, ela chorou muito, assim, ela falou assim que se o tempo pudesse voltar, ela faria tudo diferente, ela jamais teria ficado com ele, né? Ela, assim, que ela era jovem, ela falou, né, ela, até então, naquele momento, ela achou que ia me dar uma vida melhor pra, né, enfim, e aconteceu tudo aquilo, mas eu digo assim, hoje eu perdoei ela por tudo, até o meu padrasto, assim, eu não guardo raiva e mágoa de ninguém. Ele é vivo ainda? Não. Não. Ele faleceu faz alguns anos, quando a Jaqueline tinha... A Jaqueline nunca soube da história, até ela ter 9 anos ali, foi quando ele ficou muito doente. Ele morava no asilo, né, porque os filhos... Ninguém queria ficar com ele. Até o Luizinho mesmo falava, pra te ter uma ideia, que ele tinha medo de ter o pai dele na casa dele por causa das filhas dele. Sim. Né? Se ele fez isso com as as filhas filhas, dele, imagina com com a neta, a né? Então enteada. ele tinha esse receio, né? E daí eles ligaram pro Luizinho, que ele já tinha dado derrame e tal, tava muito mal. E ele queria me ver, pedir perdão, e a menina, né? E daí o Luizinho veio lá e tal. Daí eu falei pra ele, Luizinho, eu não vou. Eu disse, tu pode dizer pra ele que eu perdoei já, e o que ele tem que pedir perdão agora é pra Deus, não é pra mim. Eu já perdoei. Eu disse, agora, Jaqueline, eu disse, tu me dá um tempo que eu preciso conversar com ela, porque ela nem sabe de tudo que aconteceu. Que eu criei a minha filha assim... O pai, tua mãe e o pai, o Pedro. Isso, e era tudo perfeito, aquilo era Sim. a família, né? E daí ele disse, tá bom, amanhã eu venho buscar ela. Um dia. Aí eu disse, olha, a única coisa que eu te peço, tu não deixa ele chegar perto dela. Eu disse, eu não quero que ele chegue perto, que ele encoste nela, de jeito nenhum. Eu disse, é só a única coisa que eu te peço. Daí ele falou assim, não, fica tranquila. Ele falou, eu vou cuidar dela. Daí ela chegou da escola e tal, daí eu fui conversar com ela. Aí eu expliquei tudo o que aconteceu, né? E ela chorou tanto, tanto que ela disse que... Ui! Ela se lembra até hoje desse momento, sabe? De eu ter contado pra ela que o Pedro não era o pai dela, o que tinha acontecido e tal. E daí ela falou assim, eu nunca vou perdoar ele. Ela falou, eu não quero ir. Aí eu disse, já que tu tem que ir, tu tem que perdoar. Aí eu disse, porque isso não pode ficar no teu coração. Ela assim, mãe, eu não quero ir. Eu disse, ó, o teu Dinho, que eu convidei o Luizinho para padrinho dela, né? Aham. Porque ele sempre me apoiou muito, então assim, eu digo, essas pessoas que a gente quer para padrinho, né? Aí o Luizinho veio lá no outro dia dele assim, ô Jaque, tu pode ficar com o Dinho. Ele falou, eu não, tu vai ficar comigo o tempo todo. Ele levou ela lá e ele disse que, tipo, quando ele chegou com ela pela mão, assim, disse que ele olhou a Jaque e disse que ele chorou tanto, tanto, assim, sabe? E pediu perdão pra ela. Hoje em dia ela diz assim que ela se lembra, sabe? Que ela falou assim pra ele, eu não te perdoo. É compreensível, sabe? Mas até hoje ela disse assim, que hoje ela é evangélica, né? Ela disse que ela pede pra Deus tirar isso do coração dela, mas ela falou que ela não consegue perdoar. Ela falou assim, eu não entendo como é que... Ela disse, alguém pode fazer isso, mas... Ser humano, né? Aí foi passando e tal, daí ela voltou, depois acho que ele ficou vivo mais alguns anos e faleceu. E naquele ano na escola ainda tinha, depois de tudo isso que aconteceu, tinha todo ano eles faziam, né, para as mães ali, e faziam tipo assim para os alunos contarem qual que era a sua heroína preferida. Ui! Então, assim, tinha aqueles que escreviam, fizeram sobre Mulher Maravilha, cada um sobre a sua, né? Sim. E Cada um tem a sua história, né? aí a Jaque fez a dela e no outro dia eu fui chamada no colégio, no dia na diretoria. Daí eu pensei, pronto, né? O que a Jaque aprontou, né? Primeira coisa, o chamado. Porque ela era sempre muito protetora dos irmãos, né? Uhum. Então eu pensei, aprontou alguma, né? Aí eu cheguei lá com o Jairo, né, que era o subdiretor lá, e conversando com a diretora, daí ela perguntou sobre a história que a Jaque contou, né, se era realmente tudo aquilo. Aí eu quis saber que história que era, né, daí ela mostrou ali, eu disse sim. Eu disse, faz agora poucos meses que eu contei pra ela,
porque, né, ele tava doente e tal, e ela ficou sabendo, ela assim, não teve um da sala que não chorou. Ui! Que ela escreveu toda a minha história ali naquele texto que foi parar no jornalzinho da escola. Sim. Até. E daí no final da história ela escreveu assim, entre todas as heroínas do mundo, a maior heroína para mim é minha mãe. Gente do céu. Daí a Jaque diz assim, hoje ela fala assim, mãe, o importante é que eu fiquei famosa na escola. Se eu era desconhecida até então. Porque os professores pegaram um carinho tão grande por ela que ela só tomava café quando a sala dos professores. Tadinha. Então, tipo, eu criei ela assim, sempre para ela ter a maturidade de decidir o que ela queria, de saber o que ela queria, para ela ser uma mulher forte, para não deixar se abater com qualquer situação. E tudo tu tem que ver o lado positivo da vida. Hoje em dia eu ainda falo para ela, eu disse, Jaque, eu não sei o motivo por que isso eu teria que passar. Eu disse, mas talvez eu teria que passar. Eu disse, porque como é que eu ia ter você hoje? Eu disse, tudo que acontece na tua vida, isso tudo, sabe, Tamaris? Tudo, eu acho. Quando acontece uma coisa muito ruim, tu pode ter certeza que vai acontecer uma coisa boa de tudo isso. E a Jaqueline veio, eu digo que foi a melhor coisa da vida, porque ela é uma mulher incrível. Eu tenho muito orgulho da mulher que eu criei. Olha só, gente, eu não consigo nem falar aqui, porque... Tenho muito orgulho, porque... Tu foi uma mãe que tu sempre idealizou ser, né? Isso. Eu sempre pensava assim, tudo que eu não tive, eu vou dar pra ela. E eu errei também por isso, tá? Errei pelo excesso. Porque pelo trauma que eu tinha... Mas tu errou tentando acertar, né? Proteger. Vamos dizer assim, o excesso errou de tentando proteção. acertar. Eu não deixava ela assistir jornal. Não deixava ela assistir, tipo, filme de guerra. Nada. Uhum. Tinha que ser tudo perfeito. Paraíso. Porque eu pensava assim, ela vai ter tudo que eu não tive. E como ela assistia, tipo, sempre coisas de princesa, era tudo muito perfeito, o mundinho dela. Quando ela ficou adolescente, ela não sabia, na verdade, como é que eram as coisas reais. Sim. Então, eu digo assim, eu errei também. Ela sempre diz assim, ela teve uma infância perfeita. Tudo como manda o figurino. Mas eu nunca falei pra ela sobre as coisas ruins, porque eu não queria que ela tivesse nada que fosse impactante na infância dela. Que fosse, né, realmente gerar algum trauma depois. E hoje em dia, assim, ela diz assim, mãe, ela assim, se um dia eu conseguisse ser a metade do que tu é pra Alice, assim, eu já tô muito feliz. Alice é tua neta, né? A minha neta. Por isso o ateliê, tá, gente? É Alice Ribeiro, que é a minha neta. E a Alice, assim, ela é muito inteligente, ela é tão amorosa, eu sei que, tipo, ela tá sendo uma boa mãe. Só que que nem ela fala assim, ela tem um pouco de medo de não conseguir fazer o que eu fiz. Eu disse, mas nem eu sei se eu conseguia fazer de novo, tá? Não existe certo ou errado, Não. Existe o certo de tu amar o teu filho, zelar por ele. E tu lutar por ele, independente de qualquer coisa. Eu sempre falo assim, ensinar no caminho do bem, do que é certo. Quando a Jaqueline começou a ficar adolescente, eu conversava, o mesmo que a minha madrinha fez, para ver como isso foi importante, né? Referência, ela começou, né? A ficar adolescente, eu sentava no quarto com ela, conversava sobre tudo. A primeira vez que eu falei com ela sobre a vida, ela tinha 11 anos. Porque para mim foi uma referência ruim, essa idade. Mas eu pensava assim, eu vou conversar com ela sobre tudo, né? Então, assim, a gente sempre foi muito amiga nesse assunto. Se eu saísse de casa para trabalhar e eu passasse no quarto dela, assim, que eu visse que ela não estava bem, eu não ia. Enquanto eu não conversasse com ela e saber o que estava acontecendo. Porque, assim, eu sempre falava assim, até no meu trabalho, eu fiquei muitos anos lá e eles sabiam disso. Eu sempre deixei bem claro. Mais importante para mim é meus filhos, tá? Emprego, eu vou arrumar outro. Prioridade aos filhos. Prioridade aos meus filhos. Então, assim, às vezes eu chegava atrasada
né? Se ela não estava bem, porque na adolescência ela teve muita cólica, né? Muito, Sim. né? Então, mas eu primeiro queria saber dela, o que estava acontecendo. E ela sempre foi o centro da atenção para mim, por ela ser menina, por eu ter, né, esse trauma. Então, eu busquei fazer para ela o que eu não tive. E às vezes não existe certo e errado, sabe, gente? Às vezes a gente diz assim, será que eu tô acertando? Será que eu tô errando? Tu tá amando? Tu tá direcionando? Sim. Tá mostrando do lado, né, que é certo. Que também não adianta passar sua mão na cabeça, Isso, né? mas tu não vai fazer o melhor do mundo. Tu vai fazer o teu melhor. O teu melhor. Qual é o teu melhor, né? Eu digo assim que eu fiz o meu melhor dentro das condições que eu tinha, dentro das condições que eu consegui absorver de referências melhores. Mas, assim, em muitos pontos eu digo assim que quando eu chorava sem eles ver, às vezes eu tava, né? Porque daí isso tudo gerou também um casamento muito... como é que eu vou dizer? Não foi um casamento de marido e mulher como eu tenho hoje, sabe? A gente Sim. tinha uma vida razoável de família. Vocês se dão bem? Tu e o Pedro? Sim, até hoje. Olha só. Tá terminando de novo. E essa mulher tem mais uma história pra contar, né? Ela foi casada com o Pedro, hoje ela é casada novamente. Sim. E ela teve uma filha, que foi em 2018 que tu perdeu ela. Isso. E a história dessa filha, ela vai contar num outro quadro, num outro momento, porque eu acho que é muita coisa, muita informação pro dia de hoje. E vai ser muito a choradeira pro dia de Então, hoje. assim, ó, já prepara o lencinho, gente, porque... Mas é de muito motivação, porque se tu vê essa mulher hoje, tu não diz que ela passou. Então, se tu puder tirar um pouquinho dessa energia dela, que ela emana, gente, tire, porque acompanhe ela nas redes sociais e tudo mais. Mas, ó, ativa o sininho, porque a Sandra volta com a gente num terceiro, tá? No próximo. Obrigada, tá, Sandra? Eu que agradeço, Obrigada, né? que Deus te abençoe sempre mais, tá? Desculpa fazer chorar aqui. Não, mas são lágrimas de empoderamento, pode ter certeza. Coisas que eu digo assim que vai sempre nos fazer mais forte, mais unida como mulher sempre. Mulher. Obrigada, tá? Muito. Até a próxima, gente.